Boa noite a todos. É com enorme prazer que nós, os universitários da UniBPA, iremos apresentar os trabalhos acadêmicos. Meu nome é Patrícia, sou do curso de farmácia como gestão de qualidade em saúde. O meu grupo ficou de apresentar o tema medicamentos fitoterápicos. Então, basicamente, medicamentos fitoterápicos são plantas medicinais, obtidos através de matérias-primas de plantas ou até mesmo seus princípios ativos. Quem nunca tomou um chá de camomila para adormecer um pouco? Tomou um chá de boldo porque estava com uma má digestão? Isso vem passando desde as nossas avós, as nossas mães, e a gente, com isso, vai utilizando no nosso dia a dia. E é muito popular para as pessoas de baixa renda, e por ser mais acessível, todo mundo tem uma plantinha na sua casa, vai lá, tudo. E agora eu vou passar para a minha colega. Boa noite, eu sou Emily, também sou do curso de farmácia e eu vou falar um pouco da história dos medicamentos. Aí, tá aqui. O uso terapêutico das plantas medicinais é registrado desde a antiguidade pelas civilizações da Índia, China, Egito e Grécia. Aí eu tenho algumas anotações aqui. No Egito, várias plantas foram mencionadas nos papiros. Papiros são tipo um papel que os egípcios escreviam antigamente. E em 1500 a.C., os papiros de Ebers já descreviam centenas de plantas medicinais. Na Grécia, Teofrasto, que é um discípulo de Aristóteles, catalogou cerca de 500 espécies vegetais. Hipócrates também utilizava medicamentos de origem vegetal em seus pacientes. E aí ele deu origem a uma obra que se chama Corpus Hippocraticum, que foi considerada mais clara e completa antiguidade sobre a utilização das plantas. Aí, a partir daí, a fitoterapia foi considerada mais conhecida em todo o mundo, tipo na medicina tradicional chinesa e também na indiana. E no Brasil, a terapêutica popular foi desenvolvida com a contribuição de negros, indígenas e portugueses. Porém, a partir do século XX, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, foi caindo bastante essa utilização, mas ao final da década de 70, a Organização Mundial da Saúde criou um programa de medicina tradicional que, que teve o intuito de proteger os povos, incentivando a preservação dessa medicina. Aí, como vocês podem ver, a história dos medicamentos fitoterápicos no Brasil iniciou-se logo após o descobrimento até o século XIX. A invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão, da família real, para o Brasil, com grande biodiversidade e vários naturalistas. Boa noite, meu nome é Maristânia, sou do curso de farmácia. Vou falar sobre as vantagens dos fitoterápicos. Mais acessível ao público consumidor, devido ao preço ser mais baixo, não ter a necessidade de retenção de receitas, age nas defesas naturais do organismo, são usados com frequência na medicina, nutrição e cosméticos em geral. Quase nunca produzem efeitos colaterais significativos quando usados corretamente. Sendo assim, com isso, eles se tornam mais atrativos. É preciso seguir orientação médica para que eles sejam seguros e eficazes. Quais são as desvantagens? A automedicação, por ser fitoterápico, às vezes a pessoa vai mais por indicação de, às vezes, um vizinho, um amigo, um colega que tomou ou fez uso de algum chá, de alguma erva ou de alguma planta e para o organismo da pessoa deu certo, acaba indicando para amigos ou familiares. As reações alérgicas, podendo conter substâncias tóxicas, sendo que às vezes é usado de folhas, raízes, sementes, extratos de plantas. Então, uma das desvantagens é essa reação alérgica, porque pode ser perigoso
Então tem que tomar o cuidado até mesmo na questão de doses e de indicação. As contaminações, por ser através de chás, às vezes usa mel, outras ervas caseiras, tem que saber como que ela foi produzida, porque o medicamento fitoterápico ele é muito bom e muito importante, mas ele tem que ser passado por um processo de descontaminação daquela planta, daquela erva, e ter a qualificação adequada para ela poder ter a reação desejada no organismo. E outra questão é a demora na obtenção do resultado. O que quer dizer isso? É a questão do efeito. O efeito dele no organismo vai ser mais lento. Então, às vezes, a pessoa acaba exagerando também na questão da dose. Por ele demorar de fazer efeito, acaba querendo usar uma dosagem maior para se ter uns benefícios mais rápidos e pode vir a prejudicar o organismo. Então, antes eu falei da questão de ter uma orientação médica, ter uma indicação certinha para não prejudicar a saúde. Mas são medicamentos que está tendo um grande avanço no mercado de trabalho hoje. Boa noite a todos. Eu me chamo Laila, também sou estudante de farmácia com gestão de qualidade de saúde e vou falar um pouco sobre os fitoterápicos mais utilizados na nutrição. Bom, por quê? Eles são mais conhecidos para redução e manutenção de peso. Entre eles está a glucosamina, a carolina simbriata, a faseolina, a cateolamina, a dinema silvestre e a ecaliptolata zero. Bom, todos esses que foram citados aqui, eles foram estudados, todos eles vêm de uma planta. Essas plantas, como diz a minha colega, voltando lá no início do nosso trabalho, ela é da Ásia, do Japão, da China. Aí, com isso, faz aquela obsessão a gente ingerir todos esses, qualquer um desses aqui, vai cair no nosso organismo, principalmente esse primeiro. No cair no nosso organismo, ele vai estar inchando. Aí, não está inchando, você vai ficar saciado. No você está saciado, você não irá sentir fome. Então, é na onde que acontece de você estar perdendo peso. Tem também outro interessante, a ginema silvestre, uma planta silvestre que diminui o apetite por doce. É ótimo, bacana, até eu queria aderir a essa parte aí. Porém, que é recomendado você ter um acompanhamento médico. O acompanhamento médico seria pelo nutricionista, porque ela entende mais sobre essa área e ela pode passar corretamente para a gente a dosagem correta. Melhor dizendo, esses aqui ficou mais para as pessoas que sofrem obesidade. Mas isso não quer dizer que a gente que pesa 56 quilos, tipo eu, quer manter meu corpo em forma, porém, que para isso manter o corpo em forma, eu preciso ter um acompanhamento de um nutricionista para passar para mim as dosagens corretas. Boa noite a todos. Meu nome é Vanessa, eu sou da turma de fisioterapia e qualidade de gestão de saúde. E eu fiquei com uma parte do nosso trabalho com o registro dos fitoterápicos pela Anvisa. Falar-se em medicamentos fitoterápicos se acha que é uma coisa muito fácil porque fala-se em natureza, algo que seja natural e que não requer cuidados ou segurança por parte da Anvisa. Para falar-se nos fitoterápicos, a gente fala em plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos que se torna a mesma coisa. Ambos, um depende do outro. O medicamento por plantas medicinais foi o que os nossos colegas que falaram. Eles não têm um registro e não têm a necessidade de passar pela Anvisa, porque todos esses medicamentos que são plantas medicinais são em uso de infusões, chás ou até mesmo tratamentos, como antigamente os índios faziam nas aldeias, tá? Tratamento entre os povos mais antigos. Já os fitoterápicos, eles são produzidos. E quando passa-se por uma produção, já tem que ter uma qualidade, tem que ter a segurança e a eficácia do medicamento para o uso no mercado. Então, o que precisa? Passar pelo registro da Anvisa, pelo controle de qualidade, pela segurança do medicamento e a eficácia para o uso
das pessoas que farão o consumo desse medicamento. Algumas pessoas, como a colega falou, por falar-se que é um medicamento fitoterápico, as pessoas costumam fazer o uso abusivo. Mas como qualquer outro medicamento, requer dosagem, né? Por isso que, mesmo que seja fitoterápico, tem o acompanhamento de um terapeuta ocupacional, nutricionista, médicos clínicos ou outros médicos, justamente para isso. Porque quando você toma um medicamento à base de passiflora, que é um medicamento fitoterápico, que é a base da flor da maracujina, para pessoas que têm pressão baixa, se tomar ele em quantidade elevada, a pessoa vai adormecer. E há pessoas que vão dormir, vão apagar mesmo, entram em coma interno. Então, por isso que tem essa necessidade de ter essa qualidade e essa segurança no uso dos medicamentos, mesmo que se tratando de medicamentos naturais fitoterápicos. E como eu falei antes, os fitoterápicos eles passam por qualidade, né? Eles entram já por um processo de transição, porque eles vão entrar para o mercado. Às vezes algumas pessoas costumam falar, mas tem bancas de medicamentos naturais que vendem qualquer tipo de medicamento em embalagem. A partir do momento que se usa o processamento das plantas para a transformação do medicamento fitoterápico, tem que ter a necessidade do registro. Então, assim, quando se compra uma camomila numa banquinha, no mercado, em algum lugar, a flor da camomila para o chá não tem a necessidade de ter esse registro. A partir do momento que ela se torna parte de medicamento, como uso em cápsulas, encapsuladas ou em outro tipo de tratamentos fitoterápicos, tem que ter essa necessidade desse controle dentro da Anvisa, porque ele já passa a ser um medicamento que vai ser vendido em farmácia e afins. Boa noite a todos. Vou falar sobre o conhecimento do consumo de medicamentos fitoterápicos. A utilização de plantas medicinais é uma prática popular antiga, sendo considerada uma opção na busca de soluções terapêuticas, principalmente pela baixa renda. O uso das plantas medicinais fitoterápicas torna-se uma alternativa plausível, atendendo a diversas necessidades de saúde na comunidade. Sendo que durante a pandemia houve um aumento nesse consumo de 27% em plantas medicinais. E para plantas medicinais, no caso aqui, consumo de 27% para plantas medicinais e 21,9% de fitoterápicos. Dentre essas plantas medicinais foram citadas 77 espécies de plantas, como hortelã, camomila, gengibre, canela, alho, alecrim, entre outros. Dentre os fitoterápicos citados, houve diversos tipos como xarope, óleo, florais, extrato, creme, tintura e cápsula. A faixa etária mais que usa o fitoterápico são pessoas idosas, adultos e principalmente mulheres. O uso da maioria das vezes é por conta própria, sem indicação ao profissional, o que de certa forma é perigoso. As plantas medicinais podem apresentar algumas vezes efeitos indesejados, e se não for utilizada da forma e a quantidade orientada, não pode, na verdade não pode, por exemplo, haver substituição de remédios químicos por remédios de plantas sem recomendação médica. De acordo com o gráfico aqui no slide, pessoas que já ouviram falar do fitoterápico, já ouviram falar, 13% já ouviu falar do fitoterápico, 9% não ouviu. Foi recomendado por profissionais, 3% já foi recomendado, 5% não foi.
já utilizou o fitoterápico, 8% já utilizou, 5% não utilizou. E o resultado satisfatório foi 7% com um resultado satisfatório e 1% não foi um resultado. Com as referências da pesquisa, os participantes são Patrícia, Laila, Emily, Maristânia, Vanessa Regina e Adil. Boa noite, nós somos do grupo Physiolovers, que é composto por mim, Maria Eduarda, por Kellen, por Verônica e por Marenice. E nós vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia como auxílio no tratamento de pacientes com Covid-19. Esse é um tema que acaba sendo difícil, né, de ser tratado, porque, infelizmente, ainda é algo muito atual. Então, assim, ainda não tem nada muito concreto. Todos os dias pode aparecer algo novo que não foi dito ainda, ou pode aparecer um tratamento mais eficaz, um tratamento novo, mas a gente vai tentar passar um pouquinho de como está sendo esse tratamento atualmente. A fisioterapia tem um papel muito importante no tratamento da Covid-19. Os fisioterapeutas, que atuam na linha de frente do enfrentamento à pandemia, trabalham para diminuir o desconforto e o agravamento do quadro clínico de pessoas internadas. Os profissionais auxiliam ainda na prevenção e na reabilitação dos pacientes. Então, já que na introdução a gente consegue ver o quanto tem sido importante o papel do fisioterapeuta agora nessa pandemia, né, atuando aí desde a prevenção até a reabilitação dos pacientes. Mas normalmente nos jornais ou até em conversas mesmo, né, sobre o que se refere aí à pandemia, pouco se fala dos fisioterapeutas. Normalmente se lembra dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, mas dos fisioterapeutas não se fala muito. Por isso, nosso objetivo aqui hoje é mostrar um pouco mais sobre a atuação dos fisioterapeutas, principalmente agora nesse período de pandemia, que a profissão tem sido tão requisitada, mas ainda pouco reconhecida. E, assim, antes da gente entrar efetivamente no tema, a gente achou importante falar um pouco mais sobre o que é a fisioterapia e falar um pouco da história da fisioterapia, que Mara vai vir falar um pouco para a gente. Boa noite a todos, meu nome é Mara, eu vou falar um pouquinho sobre a história da fisioterapia. A fisioterapia, ela é uma ciência muito antiga e surgiu com as primeiras tentativas dos ancestrais de diminuir as dores, esfregando os locais que estavam doloridos. E, assim, ao longo do tempo foi evoluindo e com técnicas e de exercícios novos, né, de exercícios terapêuticos. A fisioterapia como profissão, ela nasceu em meados do século XX, quando as duas guerras mundiais deixaram um grande número de lesões e ferimentos que necessitavam de reabilitação. Inicialmente, era executada por voluntários nos campos de batalha mesmo. Na década de 1950, no Brasil, teve um surto de poliomielite, que deixavam sequelas motoras. E também teve, por conta de acidentes de trabalho, a fisioterapia ela ficou mais conhecida. E assim, em 1951, ela teve o primeiro curso de fisioterapia. E, naquela época, era um curso técnico e com duração de 2 anos. Em 1959, a fisioterapia... Em 1959, ela foi criada a Associação Brasileira de Fisioterapeutas. E em 1969, que a fisioterapia ela foi reconhecida como um curso de nível superior, que até então não era. E agora eu vou falar também um pouquinho sobre a Covid-19, sobre a definição de Covid-19. A Covid-19 ela é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus. Apesar do comprometimento respiratório, trata-se de uma doença sistêmica, levando a uma série de disfunções orgânicas, especialmente nos casos mais graves. Os primeiros casos de Covid-19 foi iniciado na China e o surto se espalhou pelo mundo inteiro, causando a pandemia global, com vários casos, com várias pessoas infectadas, com milhões de casos como está hoje e várias mortes, né?
boa noite a todos. Meu nome é Verônica, eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção. Entre as medidas que vão desde a higienização do corpo, da superfície, ao confinamento social, o especialista Rodrigo Santiago, ele é especializado pela Sociedade Brasileira de... ele acredita que exercícios voltados para o fortalecimento da musculatura pulmonar pode ajudar a diminuir os casos graves da Covid-19. É uma pessoa que tem uma alimentação balanceada, é bem hidratada, que dorme bem, que pratica exercícios físicos, pode sim evitar os casos mais graves da Covid-19. As práticas, pacientes de grupo de risco, como idosos, diabéticos, hipertensos, asmáticos e cardíacos, também podem se beneficiar, porque quando eles... Quem costuma fortalecer a musculatura respiratória, eles toleram por mais tempo a respiração sem entrar em fadiga. O fisioterapeuta Rodrigo Pérez, ele deu uma entrevista à Folha Regional, à Folha de São Paulo, e nela ele indica algumas medidas preventivas. Elas não evitam pegar a Covid-19, mas elas ajudam a prevenir os casos graves e fortalecer a musculatura. São 6 exercícios de 2 séries com 10 repetições cada. Nós vamos dar um exemplo sobre... o primeiro exercício a pessoa vai inspirar pelo nariz e expirar pela boca uma vez. No segundo exercício, ela irá inspirar 2 vezes seguidas e expirar 2 vezes seguidas pela boca. No terceiro, ela irá expirar 3 vezes seguidas pelo nariz e expirar 3 vezes seguidas pela boca. Aí depois ela irá puxar o ar de 5 a 10 segundos até conseguir e depois ela irá soltá-lo. Aí novamente ela irá puxar o ar até conseguir e depois ela irá soltá-lo com os lábios cerrados. E por último ela vai inspirar levantando os braços na lateral e depois expirar soltando os braços. A fisioterapia no tratamento da Covid. Pessoas diagnosticadas em estado grave do coronavírus estão sujeitas a complicações. A mais comum entre elas é a disfunção respiratória, que pode se apresentar da forma leve, moderada ou grave. A atuação das equipes dos fisioterapeutas é fundamental para contribuir com a melhora do paciente. Nas internações, o trabalho do fisioterapeuta começa nos primeiros cuidados, com a administração do oxigênio, passa pelas intervenções, envolve a intubação, a ventilação mecânica e mudança de decomposição, né? E inclui ainda procedimentos para a remoção da secreção brônquica e a melhora da função respiratória também. Podem apresentar insuficiência respiratória e necessitar de ventilação mecânica, procedimento que será realizado pelo fisioterapeuta. Trabalhando juntamente com os fisioterapeutas e da enfermagem, são responsáveis pela intubação e extubação dos pacientes e pelo controle dos aparelhos respiratórios, através da monitorização da pressão e do volume do ar, verificando a expansão do pulmão, além de fazer a aspiração de secreções. Aí essas são as 3 fases do tratamento da COVID. A primeira fase, como a Verônica falou, a insuficiência respiratória grave. A atuação do fisioterapeuta nessa fase está na limpeza do pulmão e imobilização do paciente. A segunda fase é o paciente consegue respirar sozinho. Quando o paciente não precisa mais respirar com a ajuda de aparelhos, o fisioterapeuta é responsável por ajudá-lo com exercícios musculares e respiratórios. A terceira fase é a reabilitação, após hospitalar. Quando o paciente já está pronto para voltar à sua rotina, ainda é necessário o fisioterapeuta orientar atividades físicas leves. A reabilitação pode durar de 3 a 9 meses. A fisioterapia respiratória, realizada nos casos de Covid-19, auxilia na melhora do fornecimento de oxigênio,
ainda não existe um protocolo bem definido, uma medicação efetiva com uma resposta eficaz e comprovada contra o Covid-19. O que a gente tem de importante hoje é esse suporte ventilatório, seja por aparelho ou por outros equipamentos. É isso que vai viabilizar ao paciente as condições respiratórias para melhorar a função do pulmão e, ao mesmo tempo, tentar que o próprio organismo consiga, com um sistema de defesa, combater processos infecciosos por meio de medicamentos. A gente não podia concluir esse trabalho sem relembrar essa frasezinha que tem sido tão dita, né, que está tão famosa, que é o fique em casa, famoso e um pouco polêmico também. Assim, a gente sabe que grande parte, né, a maioria da sociedade não tem, né, esse privilégio de poder ficar em casa. Mas isso não impede da gente seguir todos os protocolos, todas as medidas preventivas, usando máscara, usando álcool em gel e fazendo o possível para que o mais breve nós possamos estar aí livres desse vírus. E é isso, quero agradecer também pela atenção de vocês. Boa noite, gente. Meu nome é Eugênia. O nosso grupo ficou com o tema Cuidados Paliativos. Pode reproduzir? Os outros integrantes são Amanda, Fabiana, Joás e Thaís. Ao longo da apresentação, vocês vão estar sabendo quem são. Então, aqui eu vou estar falando um pouco da história dos cuidados paliativos e também sobre a pioneira dos cuidados paliativos, que é Cicely Saunders. Então, quando a gente fala em cuidado paliativo, já vem a palavra na mente, paliar. Mas vai muito mais além do que somente paliar. Se a gente for pensar, antigamente tinha aqueles médicos de antigamente, pode falar profissionais, porque não tinha nenhuma faculdade, nem nada do tipo. Mas desde quando o mundo é mundo, já existiam pessoas que cuidavam das outras. Então, naquela época, indiretamente, já usava os cuidados paliativos, porque naquela época não existia remédios. Então, assim, tudo que fazia ali era medicinal. Não existia um raio-x, um exame de sangue. Aquilo não era possível naquela época. Então, tudo que fazia naquela época era simplesmente para aliviar a dor. Então, mesmo que não era uma doença terminal, o paciente ali, por conta da precariedade, ia acabar levando ao óbito, porque não tinha o que fazer naquela época. Então, assim, o primeiro hospital que usou o termo cuidado paliativo foi na Cesareia, na Ásia Menor. Então, assim, quando tudo isso começou, foi com Cicely Saunders, que aí sim começou a usar o termo cuidado paliativo e criar locais especificados para cuidar dos cuidados paliativos, né? Então, aqui, a Cicely Saunders, ela é inglesa, ela é médica, enfermeira e socióloga também. Então, no início, como tudo começou, era mais ou menos no início da Segunda Guerra Mundial, ela estudava sociologia. Mas de acordo com o que estava acontecendo lá, aquele período de guerra, ela vendo pessoas sofrendo, ela decidiu querer fazer mais, um ato humano de querer fazer mais. Então ali ela começou a fazer a faculdade de enfermagem. Ok, fez a faculdade de enfermagem, mas nisso ela tinha deixado a de sociologia. Então quando ela terminou a de enfermagem, voltou para a de sociologia de novo, e ali terminou. Então ela começou a trabalhar em um hospice inglês, e lá ela teve um paciente que ficou muito amigo dela, que se chamava David Tasman. Então ali, esse paciente que estava ali no hospice também acabou adoecendo de câncer. Então quando ele adoeceu de câncer, ela foi uma das que cuidou dele. Então ela teve ali o primeiro contato com o sofrimento humano. Então ali ela teve aquele contato ali e isso moveu muito com ela. Então pelo gesto de amizade, eu acho que também pelo fato dele conhecer Cicely, ele deixou para ela, digamos que uma herança de 500 libras para que ela futuramente viesse a investir em alguma coisa que fosse ajudar outras pessoas que estavam passando a situação que ele estava. Então, quando ele veio ao óbito, Cicely ali muito movida de querer fazer mais, ainda assim, com 2 faculdades de sociologia e de enfermagem, ela queria fazer mais. Foi aí que ela recebeu um conselho de um amigo. Não, então, você já quer fazer mais? Então estuda medicina, que aí você vai poder fazer mais pelas pessoas. Ela fez a faculdade de medicina, e assim que concluiu a faculdade de medicina, aí sim, ela, com esse dinheiro, que foi um dinheiro que ajudou a ela abriu São Christopher Hospice, que era, na verdade, um local específico para cuidados paliativos. Então, esse é o primeiro local da história que foi voltado somente para cuidados paliativos. Então, agora, pode passar, por favor. O que é um cuidado paliativo? No caso, temos os profissionais da saúde,
aqui nos cuidados paliativos. Temos a questão espiritual, a questão social, mas vai muito mais além que técnica. Um cuidado paliativo não é um profissional que simplesmente se formou e vai cuidar de um paciente que está no estado terminal. Cuidado paliativo cuida da dor humana. Então, por quê? Uma pessoa que recebe a notícia que está doente de câncer, que está doente com uma doença degenerativa que ao longo de dias, tem meses contados para morrer, então aquela pessoa está no sofrimento e a família também sofre com isso. Então, os cuidados paliativos é voltado para quê? Para cuidar da família, dos pacientes que estão passando por aquele momento de dor. Então, o que acontece? Não é simplesmente tacar uma dose de morfina na pessoa, acabou a dor, não é isso. Existe um sofrimento muito além disso, que é o sofrimento psicológico, o sofrimento espiritual. Então, para isso, é necessário a ajuda de muito mais do que só técnica. É preciso enxergar a dor do outro também. Então, esse é definitivamente o que é cuidado paliativo. É o cuidado que cuida da dor, do sofrimento humano. Então, aqui eu vou estar passando para minha colega, Fabiana. Vantagens da fisioterapia nos cuidados paliativos. A fisioterapia nos cuidados paliativos tem como objetivo aumentar ou manter a independência e o conforto dos pacientes terminais. A fisioterapia, ela abrange um pouco mais. Ela abrange um pouco mais no físico, ela ajuda também muito no imunológico. Um paciente que está numa fase terminal, ele passa por muito estresse, ele passa por momentos muito difíceis e nisso o imunológico dele acaba não sendo tão bom. Então a fisioterapia ajuda nisso. Por quê? Porque a fisioterapia no físico, ela ajuda pessoas a se restabelecer, a poder ter uma saúde física melhor, mas também ajuda também na depressão. Aí a gente pensa, na depressão, mas a fisioterapia não é o físico, mas é na depressão. Por quê? Porque a fisioterapia, ela, ao você fazer uma atividade física, aquilo ali você está pensando, aquilo ali você está agindo, você está distraindo. Então, ajuda também nisso. Já a saúde física ajuda por quê? Porque a pessoa, ao estar assim, ela acaba perdendo até a vontade de estar fazendo alguma coisa. E nisso, ela acaba ficando sedentária. Então, a atividade física ajuda bastante nisso. Pode passar aí. Vantagens da nutrição nos cuidados paliativos. O suporte nutricional para uma parcela da comunidade científica, nestes casos de personalidade, beneficia o paciente, pois diminui a resposta catabólica, amplia o sistema imunológico, contribui para o melhor desempenho funcional no sistema digestório e reduz complicações decorrentes da imobilização. Na nutrição, ela, para agir, depende muito do avanço da doença no paciente. Se o paciente está numa fase terminal, então a nutrição ela não vai mais agir de forma nutricional. Porque ela está ali para aliviar, então, não só a dor física, porque a boa parte das pessoas, a dor física não é nem simplesmente uma dor, mas sim aquela dor emocional, que é o que ela está sentindo ali. Então, na fase terminal, a nutrição vai agir mais na forma de conter aquela dor. Já a pessoa que talvez está começando a descobrir o seu diagnóstico, ela passa ali a ter uma adequação. Mas depende muito também do que os profissionais vão dizer. Porque talvez a pessoa está ali, mas ela não pode ganhar peso e talvez não pode perder peso. Ela tem que manter um peso. Então, vai ter que ter uma dieta específica para aquilo. Então, a nutrição, ela, para agir, depende muito do grau da doença. Exemplos de cuidados paliativos. Nutricionais, como eu disse, fisioterapeutas e espirituais. Espirituais e psicológicos. Espirituais, médicos dizem que as pessoas, quando elas estão na fase terminal, elas acabam procurando muito seu lado espiritual. Então, nisso, geralmente nos hospitais tem um capelão e aí, de acordo a religião do paciente ou também os seus ritos, aí acabam vindo uma pessoa para poder fazer este tratamento. Psicológicos. Psicológicos porque a pessoa, quando ela recebe um diagnóstico, ela acaba perdendo até a vontade de viver. E isso junta também a família, porque a família acaba sofrendo junto. Então, um psicólogo é de suma importância
para que a pessoa possa ter uma conscientização melhor do que está passando, não sofrer tanto tudo aquilo. Boa noite, meu nome é Thaís, eu faço na nutrição, faculdade. A importância do cuidado paliativo para a população. O objetivo principal é prevenir e avaliar o sofrimento por meio de avaliações e tratamentos corretos de sintomas e outros problemas, seja ele físico, psicológico ou espirituais. O cuidado paliativo aumenta a qualidade de vida do paciente e seus familiares que enfrentam uma doença terminal, através da prevenção e alívio do sofrimento por meio de identificação precoce. A conclusão, os cuidados paliativos são os cuidados de saúde ativa e integrais prestados às pessoas com doenças graves, progressivas e que ameaçam a continuidade de suas vidas. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada. Boa noite.